São mais aí de 30 anos dedicados à literatura, é isso, Pedro? É isso. E como que é, os teus leitores são teus seguidores também? Daqui a pouco os teus leitores já têm filhos e esses filhos, eles seguem lendo Pedro Bandeira. Pois é. Tu sente isso? Tu consegue identificar isso? Eu tenho vários leitores que ao longo da vida primeiro me escreveram e tal. Alguns escrevem, a maioria escreve uma vez só, outros continuam. E a gente cria amizades. Vários dos meus livros são dedicados a leitores meus. Então é gostoso quando você recebe, às vezes, o convite de casamento. Ou recebe assim a foto do primeiro filho, né? Uma leitora que veio assim com um rapagão do lado, com um maridão. Entende? A gente está acompanhando eles. Muitos deles já são professores, professoras, profissionais, jornalistas, publicitários. E muitos continuam escrevendo. Tive casos assim, eu tenho já a leitora que é promotora de justiça. Muitos. E a gente, alguns, gosto de acompanhá-los, né? Gosto de acompanhar. Um dia ainda vou dedicar um livro para o meu netinho, é o filho de algum leitor meu. Que gostoso, que gostoso. Tem uma que já mora na França, casou com um francês, mora numa cidade perto de Paris, e ainda continua me escrevendo, e eu ainda mando o livro para ela. A gente ficou assim ficou uma filhinha minha, né? A maioria meninas, as meninas. Tem um garoto que é meu filho, um garoto do Rio de Janeiro, maravilhoso. Os meninos, até eu acho que ele fica um pouco, quando tem 12 anos, um pouco com vergonha de escrever para homem. Então eles preferem escrever para autoras mulheres, sabe? Tem isso. Né? Tem isso, né? Fica um pouco de vergonha de escrever para um autor homem. Mas as meninas não. Elas tratam a gente com a autoridade de um confessor, de um pai. Eu recebo cartas com confissões, com confidências, que certamente a leitora não teria coragem de falar com o pai sobre aquele assunto. Tá? E que parece que enquanto escritor tu entenderia, porque tu colocou no papel ela aquilo sabe tudo. que eu não vou feri-la. Eu não vou dar uma bronca, que coisa feia. Não, eu vou tentar compreendê-la. Tá? Vem coisas assim do tipo, Pedro, meu pai me bate muito. O que é que eu faço? E aí, o que é que tu responde? Como é que tu responde? Foge de casa? Que horror, né? Então a gente enfrenta essas coisas também. Eles usam a gente como, às vezes, um consultor sentimental, psicológico, e é gostoso ele encontrar na literatura, ele sabe que a literatura é um apoio para a vida dele. Que bom que esteja aí o apoio, que ele descobriu, né? isso. É verdade. A Droga da Obediência é o mais popular deles, de todos os livros. Na faixa de adolescente é o mais popular do Brasil. Na faixa dos menorzinhos seria o Fantástico Mistério de Feiurinha. Que agora foi adaptado para o cinema também. E como que foi isso? Da Xuxa, né? O filme da Xuxa. Foi. E o que muda e que reflexo que tu vê numa adaptação que é feita assim, nessas proporções, assim, reflexo no sentido da vendagem e da aproximação do público também? Percebe-se muito isso? Eu acho que a questão da vendagem não é tão significativa, porque os livros da gente são mais adotados em escola. Dependem da professora adotar o livro, sabe? Não é tanto a compra espontânea em livraria. Mas eu adoro cinema, né? E me tornei muito fã da Xuxa. Ela é uma mulher fortíssima, uma mulher muito séria. Por incrível que pareça, não é a imagem que você pensa. Você pensa que ela sempre cantando e pulando. É uma empresária séria, muito educada. Gostei muito do contato com ela. Foi uma grande experiência. E eu sempre esperei que minhas histórias virassem cinema. Eu sou fã de cinema desde criança. E se tu ler um livro meu, vai ver que eu escrevo como se fosse um roteiro de cinema. Roteiro de cinema, com cortes, como nas cenas de cinema e tal. A Droga da Obediência, assim. Várias vezes já tentaram filmar a Droga da Obediência e nunca conseguiram, devido ao alto custo dessa produção. É uma produção cara. E o Brasil é difícil fazer uma produção cara. Então, contratos chegaram a... Eu assinei várias vezes, desde 91 eu assino contratos da Droga da Obediência. Agora, acabei de assinar novamente com um grande produtor, vamos ver se ele consegue. Mas são orçamentos de 10 milhões de reais, 15 milhões de reais, isso é irreal. A Xuxa tem uma produtora muito grande, um grande poder, ela tem espaço para poder anunciar sem pagar na Rede Globo,
coisa que um outro produtor teria que pagar na Rede Globo para anunciar. E isso tudo é custo de produção. Então ela pôde fazer uma grande produção, uma super produção, teve 1,5 milhão de espectadores, foi um sucesso. E como que foi para ti ver? Foi muito gostoso, muito gostoso. Muito gostoso mesmo, muito divertido. Eu não quis interferir no filme, porque eu sei que cinema tem que mexer no livro. Você não pode ser fiel ao que está no livro, porque fica chato. Claro, tem certas coisas que você tem que criar. Eles usaram roteiristas muito bons, alguns que trabalham com a própria Globo, com a Xuxa também, muito divertidos, inventaram coisas engraçadas que eu nem esperava. Foi muito divertido mesmo, gostei muito da experiência, adoro cinema. Não quis entrar, embora eu tenha sido ator na juventude, fui ator profissional de teatro, abandonei porque a gente ganha muito pouco. Aí fiz dezenas de comerciais de televisão, ainda no tempo até a televisão preto e branco, ainda não era colorida. Mas desde 84 nunca mais fiz nada relativo a teatro e representar. Então já estou fora disso. Então não quis participar. Mas foi muito gostoso, E tu estava falando aí das escolas. Qual que é a tua relação com as escolas? Como que tu vê isso, Pedro? É total, é 100%. Que os livros entram... Apenas 100%. Nós temos um país em que não há a cultura da família cuidar da formação artística das crianças. Se a escola não levar as crianças num museu, a família não vai levar. Se não levar num concerto, a criança não vai levar. A família não vai levar. Se a professora não fizer a criança ler um livro, a família não vai na livraria comprar um livro e dar de presente no dia do aniversário. Você vê que essa história da adoção escolar só acontece no Brasil. Em países como a Alemanha, ou como os Estados Unidos, como a Inglaterra, isso não existe. A família é que compra livros para os filhos. Tanto que o escritor brasileiro não pode fazer um livro grossinho, como esse do Harry Potter, ou como esse da Stephanie Myers, do Crepúsculo, porque o livro terá que ser lido na escola. Então ele tem que ser mais fininho, porque tem que ser lido numa semana. Eu não posso fazer um livro de 500 páginas, um livro no máximo de 100 e poucas. Porque a criança não vai ter tempo de ler para o processo escolar. Nosso livro virou um livro ligado à escola. Porque se a professora não fizer as crianças lerem, a família não faz. Só que isso é um processo de uma geração só. Porque essa geração que está na escola está sendo criada para aprender a ler via criança, quando for pai de família, agirá de maneira diferente com o seu filho. Então esse fenômeno tende a se alterar. E será alterado. Que bom. Que bom, muito bom, né? E como aí, falando disso, como que as cidades elas podem se movimentar para prestar um serviço público à leitura? Como aproximar, então, o jovem, a criança, da literatura, do universo dos livros mesmo? Olha, como eu já publico livros já há 27 anos e escrevo para crianças há quase 40 anos, como a coisa tem mudado. Nossa, como eram pobres as poucas feiras de livro que tem. As cidades aqui no entorno de Porto Alegre, todas elas fazem uma feira anual de livro, numa praça, com uma presença que vem ônibus trazendo crianças das escolas mais distantes, vem todas as classes e tal, e foram trabalhadas, vem com livrinho, as prefeituras comprando livros e fazendo bibliotecas nas escolas. Olha, a coisa está mudando muito. A gente não pode pegar o retrato só de hoje, tem que comparar com o de ontem, e de ontem muito próximo. Gente, agora eu acabo de vir da feira da Bienal do Livro de São Paulo. Era uma coisa incrível. Você não conseguia andar. Você está acostumado a ver engarrafamento de carro. Você nunca viu engarrafamento de gente, de corpos humanos engarrafados. Você quer andar. É uma loucura. Isso não era assim. Eu vim desde as primeiras feiras de Porto Alegre. Eram umas barraquinhas assim e tal, na praça. Hoje é uma loucura. Tomou conta. Sabe, já não dá mais. Precisa fazer outra praça, porque não cabe mais. Aquele monte de gente. Isso é geralmente em dezembro, novembro, dezembro, fim do ano.
e geralmente chove. Sempre. Mas eu vi, olha aqui, agora eu vou a Montenegro, sabe, já estive em Mororóiter, já estive em todas as cidades aqui, cidades pequenas, mas com um prefeito interessado, com um secretário de educação interessado. Você vê que ele não está fazendo política, ele está fazendo história. E fazendo a diferença, né? Aí faz a diferença. Com certeza. Já não é a política para o hoje, para o amanhã, é para o sempre. Porque ele sabe que está criando gente. E veja, o Brasil até há pouco tempo atrás, a média de leitura na França, por exemplo, era de 7 livros por ano per capita. A do Brasil era de 1,8 livros per capita. Agora já é 4,7. Gente, em que? Desde que o Brasil é uma democracia só a partir de 85. Até 85 o Brasil sempre foi governado por ditaduras. Nós estamos começando a crescer. Temos problemas, sim, porque nós não tivemos 500 anos de democracia, não tivemos 500 anos de liberdade, como teve os Estados Unidos, por exemplo. Nós temos só 25. Somos a democracia mais nova do mundo. Mas estamos fazendo muito, caramba. Não é este ou aquele governo, é o povo brasileiro. Porque quem faz um país é o seu povo, não são seus governantes. Seus governantes só não devem atrapalhar. Já tá bom, sabe, né? A América foi feita porque teve sempre grandes presidentes? Não, teve um monte de porcaria de presidente. Foi o povo americano que construiu. O Japão é grande porque sempre teve grandes imperadores? Não, porque tem um povo trabalhador, um povo que constrói aquele país. Por isso eles são uma potência e nós também seremos. Ah, certo. Para encerrar, Pedro, o que não pode faltar em um livro? Amor. Não pode faltar em arte amor e respeito pelo aquele que vai receber a arte. Tá? Ele tem que se sentir respeitado. E é assim que age um artista. Tá ótimo. Vou pedir para tu deixar o registro teu, a tua passagem aqui pelo Autografando com autógrafo, pode ser? Pode ser. Esse meu autógrafo é o seguinte. Escrever é amar. Ler